vamos abordar um tema diferente numa perspectiva mais pessoal. A condopatia da patela é talvez um dos maiores desafios que o cirurgião de joelho enfrenta. É um desafio porque tem poucas soluções, porque precisa de entender bem o doente e a queixa do doente e porque cada uma das suas soluções tem de ser muito bem ponderada. Nesta aula vamos revisitar alguns conceitos, frutos de uma experiência clínica pessoal, mas também de uma experiência transmitida por mestres da ortopedia, como aqui está aqui atrás o professor Norberto Canha, tal como outros cirurgiões do joelho, como o Dr. Pinho Marques ou o Dr. Manuel Barreto. Esta aula não tenho qualquer conflito para apresentar, nomeadamente conflitos de interesses, e passamos logo para uma abordagem daquilo que é a condopatia patelofemoral. Muitos nomes, muitos conceitos têm aparecido ao longo dos anos. Às vezes sob a forma de uma dor na anterior do joelho, outras vezes na descrição de uma instabilidade patelofemoral, ou mesmo de uma artrose. Que caminho foi percorrido ao longo destas décadas mais recentes? Um dos conceitos extremamente interessante foi-nos trazido por Ficá, que nos dá o conceito e a noção de uma perturbação e de uma alteração a nível do joelho e define o amolecimento, chamado então condomalácia da rota. Curiosamente, também, num artigo publicado há quase 35 anos, estas questões são abordadas. A perturbação ou a alteração a nível do joelho, ou interna a nível do joelho, internal derangement of knee, que se poderá também traduzir I don't know, não sei o que é, e o conceito de condomalácia da patela, que também could be, maybe. Das pessoas que melhor nos explicou estes conceitos, Henri de Jour e a sua escola de Lyon. Henri de Jour fez-nos uma outra súmula, onde nos destacou 3 grandes entidades nosológicas: síndrome doloroso rotuliano, instabilidade rotuliana potencial e instabilidade rotuliana objetiva. Também nos ensinou a pesquisar 4 alterações fundamentais: displasia da tróclea, displasia do quadríceps femoral, altura rotuliana e aumento da TAGT. Muitas das vezes, Henri de Jour ensinou-nos que se tínhamos uma dor sem este tipo de alterações, estávamos no nível 1, sendo rotuliano doloroso. Se tínhamos uma ou duas das grandes alterações major sem um episódio objetivo de luxação, teríamos uma instabilidade patelar potencial, e se houvesse um episódio mais de luxação, estávamos perante uma instabilidade rotuliana objetiva. Isto foi durante muitos anos, nomeadamente na última década
do século XX, um avanço fundamental. Mas a rótula e a patela femoral é muito mais do que isso. A patela femoral, além de ser móvel em extensão, tem áreas de contacto entre a patela e a tróclea que vão variando consoante a flexão. E do ponto de vista biomecânico, estas áreas vão alterando sucessivamente, mas também se vem mostrando perfeitamente que as forças aplicadas pelo aparelho extensor, como aqui se reproduz deste artigo de EMIS, já do final da primeira década do século XXI, já é muito elucidativo de que há uma variação. Variação essa que é muito significativa quando nós temos uma displasia troclear e quando temos um joelho normal. Também no final da década de 70, princípio da década de 80 do século XX, John Ensol apresenta-nos um síndrome de mau alinhamento patelar. Mas penso que existem outras teorias extremamente importantes e que foram fundamentais para nós podermos avançar no conhecimento desta entidade nosológica. Uma é a teoria de homeostasis, traduzida por Scott Dye, no fundo chamado envelope de função. E já no dialobar do século XXI, Vicente Sanches Alfonso vai-nos apresentar um modelo neural, um modelo relacionado com neuromodulação e neuroinflamação, que é extremamente importante para nos identificar e nos ensinar sobre situações em que não encontramos nada, objetivamente nada, mas que o doente continua a referir dor. E que muitas das vezes pode ir de um alinhamento e de uma aparência normal, como se vê aqui à esquerda, para uma artrose. E quantas vezes nós não sabemos porquê. O grande problema aqui é que há também uma presença de lesões condrais quando se fazem avaliações artroscópicas, mesmo que elas sejam feitas por outras razões que não a dor. E o que é que isto significa? Que significa que podemos voltar aos conceitos anteriores, principalmente popularizados na década de 70 e 80 do século XX, de que o amolecimento da rótula é a causa do problema da articulação patelofemoral, ou o amolecimento é apenas uma causa porque ele também aparece a nível dos côndilos, na articulação femoral-tibial, por exemplo. É realmente muito importante para interpretar esta patologia saber ver muito bem o doente, fazer uma excelente história clínica, uma boa anamnese e um exame clínico fundamental. Perceber muito bem a expulsão rotuliana, conhecer muito bem as questões da expulsão do ângulo Q e, muitas das vezes, alguns sinais rotulianos como Rabot e Zollern. E depois interpretar muito bem a dor patelar. Dor que é muito tipicamente referida quando a pessoa sobe e desce escadas, quando está muito tempo sentado, chamado sinal de cinema, e muitas das vezes a pessoa não consegue apontar para uma dor específica, aponta apenas para a localização e aponta para a região anterior do joelho. Outras queixas, de vez em quando, é um pseudobloqueio, isto é, o doente faz a extensão perfeitamente normal, mas não consegue
fazer a flexão. A uma certa altura que tem uma inibição provocada pela dor e uma contratura muscular que o impede de fazer essa flexão e, portanto, como que o joelho estivesse bloqueado. Por vezes é acompanhado de derrame, embora muitas das vezes este derrame está muito mais associado a alterações objetivas da cartilagem ou de artrose, e esta avaliação tem que ser muito bem pensada, definida e saber muito bem o que é um bloqueio do que é um pseudobloqueio. Deixo-vos esta imagem da sensação de pseudobloqueio traduzida por uma pessoa que viveu essa mesma sensação e que a desenhou como se tivesse uma corrente à volta do seu joelho. O derrame, também, como Alves tinha dito, e depois uma avaliação imagiológica. Uma avaliação essa que obedece um protocolo, que deve ser feita uma radiografia de ambos os joelhos, uma radiografia com uma avaliação anteroposterior em carga, uma avaliação de perfil, essencialmente a 30 graus de flexão com sobreposição dos côndilos, uma avaliação a nível axial, a chamada Sky View, que pode ser ou a de Loring, inclusive pode ser a avaliação axial da rótula, descrita por Ficcat a 30, 60 ou 90 graus, ou mesmo a de Merchan, uma avaliação por TAC da TAGT e da báscula patelar e, mais recentemente, já correntemente, uma avaliação do estado da cartilagem ou da própria congruência da cartilagem patelofemoral. Há várias maneiras de determinar a altura rotuliana. Nós preferimos, por uma questão de escola, a de Caton e Deschamps, mas a de Insol-Salvati também não é errada, e o que se deve é fazer a avaliação que melhor consigamos fazer e entender. A avaliação deve também, nomeadamente na incidência axial, medir o ângulo da troika da tróclea, nomeadamente para pesquisar alguma displasia, que ela também se pode ver de acordo com a classificação de Joule a nível do perfil, o ângulo de congruência e mesmo a báscula. Esta báscula aprecia-se melhor a nível da TAC, mas, curiosamente, ela foi objeto de um estudo muito interessante na tese de doutoramento do Dr. Henrique Delgado Martins, que fez esse estudo e que determinou os valores patológicos dessa báscula, utilizando a metodologia de Ficcat a 30, 60 e 90 graus, e mostrou claramente que para cada uma dessas incidências os valores de báscula têm que ser superiores aos valores médios que ele determinou como normais: 27 graus a 30 graus de flexão, 12 a 60 de flexão e 9 a 90 graus de flexão. Isso é extremamente importante. Obviamente que esta avaliação também nos pode dar alguns sinais, como o sinal do sol nascente, em que se vê a altura rotuliana, e mais recentemente, num trabalho feito aqui no nosso serviço, foi possível fazer uma comparação entre a avaliação do ângulo de Delgado Martins e a avaliação feita em TAC da báscula, e podemos demonstrar que sempre que esta avaliação do ângulo de Delgado Martins calculado no raio-x estava dentro dos valores normais, não justificava fazer uma TAC, visto que era perfeitamente concordante. E, portanto, era importante realizar uma TAC, sim, se este valor fosse muito superior ao valor determinado por Delgado Martins. A tuberosidade
tibial anterior e o fundo da tróquea foram definidos e estudados por Boutalier e Bernajot. É evidente que também é uma medição que foi definida como importante por Henri de Jour, mas se tem mostrado que é extremamente variável de acordo com os protocolos de TAC e mesmo pela leitura que é feita dos mesmos protocolos e das mesmas imagens. Não deixa, no entanto, de ser importante para se ter uma noção e para se poder avaliar principalmente a báscula rotuliana. Quando temos uma dor anterior do joelho, e nós vamos evitar falar nas situações de instabilidade rotuliana, o tratamento essencial é um tratamento conservador. E é aqui que se deve insistir com o doente, explicar-lhe a patologia, explicar-lhe os objetivos, dizer que as dores e os problemas não desaparecem de um momento para o outro, dizer que eles até muitas das vezes podem reaparecer depois de um período silencioso e pode-se fazer o controle da dor ou com um anti-inflamatório não esteroide ou com um analgésico. Outras medidas complementares que podemos usar a fiscossuplementação, embora os seus resultados não sejam muito marcados. Podemos utilizar também a possibilidade de fatores de crescimento, nomeadamente fatores plaquetários, que os chamados PRPs, que podemos utilizar e podemos usar também em conjunto com viscossuplementação. E é essencial enviar estes doentes e trabalhar muito a nível da fisioterapia, cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta, reeducação muscular, reeducação postural e, sobretudo, uma explicação a estes doentes. Recomenda-se uma abertura de tempo e de mente quando este doente estiver no consultório para se poder explicar tudo com calma e detalhadamente. Descanso e gelo depois dos exercícios. Às vezes não se consegue com isto fazer mais e resta a cirurgia. Devemos chamar a atenção que a cirurgia deve ser a última das últimas das soluções, nunca deve estar à cabeça. O joelho tolera algumas cirurgias, mas os resultados de cirurgias sucessivas começam a degradar-se e podem levar a soluções catastróficas. Muitas das vezes que soluções são adotadas, primeiro a artroscopia, para fazer lavagem, para retirar detritos, para tirar citocinas que estão a nível do líquido articular. Muitos podem utilizar isso e fazem habitualmente uma secção e uma libertação do retináculo externo, quer pela técnica de FICAR, quer pela técnica de Larson de Slocum. Eu pessoalmente gosto muito mais da técnica de Larson de Slocum do que da própria técnica de FICAR. Há quem vá realinhar a torcida arterial anterior e, quando houver alterações, podem-se utilizar microfraturas, inclusive podem-se usar a implantação de condrócitos e musacoplastia, mas não é uma solução muito habitual. Embora se possa usar, sobretudo, a musacoplastia em soluções de perda de substância condral, nomeadamente a nível da tróquea. Muito popularizada está a operação de FICAR. Ela foi inicialmente indicada para a dor com báscula patelar
Mas é preciso terem atenção que a cinética e biomecânica patelofemoral envolve 4 músculos, envolve tendão quadríceps crural, que centraliza os 4 músculos do quadríceps, patela, tendão patelar e os 2 ligamentos, ou chamados asas de rótula, o ligamento patelofemoral medial e patelofemoral lateral. Há aqui um trabalho muito interessante, que às vezes é pouco divulgado, de eletromiografia de superfície, em que este autor, Ishibashi, apresentou 4 modelos e tipos diferentes de contração muscular na flexão e extensão. No tipo 1, a pressão existente a nível da patela vai aumentar com a flexão, tal como nós sempre esperamos. E este tipo 1 representa a maioria dos casos, 82,5%. No tipo 2, há aqui uma situação extremamente importante. É que, durante a flexão e a extensão, não há qualquer grande alteração na pressão patelar. No tipo 3, também a pressão patelar existente a nível da cartilagem não é muito importante, salvo quando há a recentração da rótula e ela é feita nos primeiros graus de flexão ou nos últimos da extensão. E há um tipo 4, em que a pressão aumenta durante a flexão e quando há a recentração da patela na troca, diminuindo depois no final da flexão. Isto é, temos cerca de 20% de situações em que a biomecânica e as forças que são transmitidas à rótula são diferentes do habitual. Temos aqui a demonstração dos diversos tipos que foram agora conversados e não há dúvida, quando nós temos os doentes que na maior parte do tipo 1 essa questão não se coloca, mas muitas vezes nesta percentagem muito pequena destes doentes do tipo 4 essa situação coloca-se. Esta libertação pode ser feita por via percutânea, pode ser feita com controle artroscópico, isto às vezes é importante, nomeadamente para poupar uma artéria genicular e às vezes um hematoma que aparece depois da secção. Tem bons resultados na maior parte dos casos, mas se aparecer uma pessoa, sobretudo com o tipo 3 e o tipo 4, esses resultados podem ser um completo desastre. Foram também utilizadas outras soluções já não apresentáveis e já não divulgadas atualmente, mas que por uma questão didática eu aqui vou referir rapidamente, nomeadamente uma modificação do alinhamento e principalmente das forças aplicadas a nível da patela, quer por uma transposição distal e lateral da inserção, nomeadamente das fibras horizontais e verticais do vasto medial, quer inclusive para situações como a descrita por Insol, que faz uma aplicatura que realinha completamente o aparelho extensor ao recentrar todas as forças que são feitas e que são produzidas pelo aparelho quadricepital.
Esta é a ideia da operação de recentagem de Madigand. Esta é a aplicatura de Insol, como aqui veem, com uma abordagem extrema e que, ao fazer um tubo e uma aplicatura, como aqui se vê em tubo, recentra principalmente em situações de alguma instabilidade, embora sem um dado objetivo. Estas cirurgias eram muito utilizadas até meados da década passada e agora foram perfeitamente abandonadas porque se percebeu que poucos benefícios davam a médio e longo prazo. Há posteriormente algumas intervenções, também, sobretudo, de descompressão óssea, que são feitas com realinhamento a nível distal da tuberosidade tibial anterior, quer com o chamado efeito de anti-Maquet e de afundamento da pastilha óssea da tuberosidade tibial anterior, que era mais divulgada do MSLI-3A ou mesmo de Fulkerson, que tenta dar uma melhoria e, sobretudo, baixar a carga e a pressão a nível da patela femoral. A operação da MSLI-3A ainda foi muito divulgada durante muitos anos, ultimamente não é tão divulgada e, por vezes, quando temos uma patela baixa, podemos fazer uma translação proximal da tuberosidade tibial anterior, mas, como dizia Ficá e Angaform, é evidente que continuamos sempre com algum problema e temos sempre um resto de dor e de queixa a nível do nosso doente. E, por mais que se tente, estas alterações continuam a ser apresentadas. Henri de Jour tentou resolver esta situação, como eu vos disse, identificando fatores de risco e utilizando o seu conceito menu à la carte, a cada lesão, seu tratamento. Outra das situações extremamente interessantes foi aplicada aqui no serviço e feita por vários cirurgiões a nível do nosso serviço e pelo professor Norberto Canha, pelo Dr. Pinho Marques e outros que se dedicaram a esta solução e que foram beber aos conceitos de Maquet do avanço da tuberosidade tibial anterior. Maquet defendia que, fazendo-se esse avanço, havia uma descompressão a nível da patela femoral e uma melhoria dos sintomas. A grande questão que esta operação tinha era, além da estética, com uma tuberosidade tibial anterior muito proeminente, em alguns casos dava problemas vasculares e de necrose cutânea devido à pressão que era feita a nível da pele. Vemos aqui um exemplo de um caso utilizado, até com um enxerto, muitas vezes que era um enxerto tirado da espinha anterior superior da tíbia, e vemos aqui uma avaliação 30 anos depois de feita esta cirurgia. Esta nossa geração mostra, por exemplo, uma pessoa que jogou rugby e continua a jogar rugby. As evidências desta intervenção são difíceis de valorizar, tanto mais que esta intervenção não teve grande aceitação na comunidade ortopédica e, sobretudo, nos grandes líderes de opinião. E, portanto, Maquet apresentou esta solução, mostrava que era boa, mas tinha algumas complicações. Ferguson fez uma ligeira modificação, mas também mostrava que com essa modificação tinha menos soluções, mas foi uma
cirurgia que não teve uma grande adesão popular, exatamente até porque os seus grandes detratores, nomeadamente Henri de Jour, diziam que não entendiam a sua biomecânica. E como tal, apesar de tudo, esta cirurgia foi posta ao abandono. Fizemos uma revisão dos resultados, da corte que conseguimos verificar 30 anos depois e já numa nova geração de ortopedistas. Conseguimos revê-los com um follow-up de 27 anos, com uma idade média de 65 anos, portanto, e curiosamente, se não houve um atraso na evolução da artrose, como era de esperar, os resultados funcionais e da ausência de dor surpreendentemente eram bons. E a maioria dos doentes chegaram a estar 20 anos sem qualquer queixa. Com bons índices, como aqui vemos o de Cojal. Claro que na revisão da literatura foi muito mais fácil apresentar soluções como a transplante de cartilagem ou implantação de condrócitos, das microfraturas. Contudo, estas soluções mais recentes levantam ainda muitas dúvidas e soluções e, sobretudo, resultados. Refletindo um pouco em 30 anos, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que estamos muito perto de um começo da nossa história profissional. Em 1991 indicávamos como tratamento estándar a utilização de anti-inflamatórios não esteroides de fisioterapia. Em algumas soluções fazer um tratamento, nomeadamente a secção da asa externa da rótula, que na nossa opinião era pela técnica de Bastien Z do Larson de Slocum, e a operação de Maquet, que foi progressivamente abandonada e praticamente já era raro ser feita nesta altura. Passados estes anos todos, o que é que tenho para vos dizer? Ouçam o doente, dediquem muito tempo a ouvi-lo, entendam-no, que é um dos dados fundamentais, quase pedra angular. O exame físico deve ser pormenorizado, de maneira a poder ser excluída qualquer outra causa de dor. Nunca se esqueçam de avaliar a coluna, a anca e inclusive alguns casos de alodínia que podem aparecer. Sempre que haja uma causa de dor secundária, trata-a. E nunca se devem esquecer que, tal como numa hérnia discal, a dor lombar pode não ser causada pela hérnia discal, também uma dor anterior do joelho pode, por mais evidência que tenha a clínica, não ser causada a nível do joelho. Muita atenção às dores referidas. Mesmo quando não se vê uma causa secundária de dor, tenha-se como opção principal tratamento conservador. Insista-se no tratamento conservador. Se já não se tem mais soluções, proponha-se uma artroscopia. Evite-se a operação de ficar. É muito popular, mas nos 20% de doentes que não têm os níveis
de pressão e de mecânica determinados e mostrados anteriormente pode dar problemas, e em breve apresentaremos alguns casos em que tivemos que fazer uma reconstrução do ligamento patelofemoral lateral. Se virem na artroscopia lesões, se tiverem menos de 2 cm², tentem fazer a microfratura, é, em meu ver, a melhor solução. Se tiverem mais de 2 cm², eventualmente fazer uma mosaicoplastia com uma solução, pode ser a solução GUT, pode ser uma outra solução tirada do côndilo ou da chanfradura, mas neste caso a solução GUT defendida e apresentada pelos espregueiramentos é muitíssimo boa, porque não vai lesar uma cartilagem que está em sofrimento. Obrigado pelo tempo que me dedicaram.